Era uma tarde cinzenta, sabe, aquele tipo de dia em que a chuva parece cair só para acompanhar a tristeza? As gotinhas batiam nos vidros do pequeno apartamento onde Carlos e Laura tinham vivido nos últimos 4 anos. O som da água se misturava com aquele silêncio tenso do lugar, criando uma atmosfera pesada, quase insuportável. Na mesa da sala, 2 xícaras de café esfriavam enquanto as palavras, ainda não ditas, flutuavam entre eles como facas suspensas no ar. Laura olhava para o chão evitando os olhos do marido, brincando nervosamente com o anel de casamento. Carlos a observava com uma mistura de amor, preocupação e resignação. Algo dentro dele já sabia o que estava para ouvir. Carlos, ela falou finalmente, quebrando aquele silêncio. Eu não aguento mais. A voz dela tremeu, mas o olhar era firme. Ele não respondeu de imediato. Só assentiu levemente, como se estivesse esperando aquelas palavras há muito tempo. O que você não aguenta mais, Laura? Perguntou com calma, tentando não deixar o dor transparecer na voz. Isto, ela disse, fazendo um gesto para o apartamento. Esta vida, esta luta constante para sobreviver. Não consigo mais viver assim sem saber se amanhã a gente consegue pagar o aluguel ou se a gente vai ter que vender mais coisas para chegar ao fim do mês. Carlos respirou fundo, tentando se controlar. Ele tinha trabalhado sem parar nos últimos anos num projeto tecnológico que acreditava que um dia ia mudar a vida deles, mas aquele dia ainda não tinha chegado. E Laura tinha se cansado de esperar. Laura, dinheiro não é tudo, respondeu com voz calma. A gente está junto. Isso é o que importa. Todo o resto a gente constrói com esforço e tempo. Ela o olhou com uma mistura de tristeza e frustração. É sempre isso que você diz, Carlos. Mas amor não paga as contas nem enche a geladeira. Eu me sinto presa vivendo uma vida que eu não quero. Carlos se aproximou lentamente e pegou nas mãos dela. Estavam frias, tremendo. E a gente? E tudo que a gente passou junto? E as promessas que a gente fez? Sussurrou ele. Ela afastou as mãos, segurando as lágrimas. As promessas não me dão segurança. Eu te amo. Ou pelo menos te amava. Mas estou cansada de esperar milagres. Eu preciso de estabilidade. Eu preciso de uma vida real, não de sonhos. Ele baixou o olhar. Os olhos dele refletiam uma tristeza profunda, mas também uma dignidade silenciosa. Eu entendo, disse com a voz apagada. Se é isso que você quer, eu não vou te impedir. Laura olhou ao redor do pequeno apartamento. Cada canto cheio de lembranças. A plantinha que tinham comprado juntos. As fotos de viagens simples. Aquele sofá velho onde tinham adormecido vendo filmes. Por um momento a dúvida tomou conta dela, mas logo depois endureceu o rosto como se tivesse medo de desanimar. Começou a guardar umas coisas, roupas, documentos, a bolsa. Carlos não tentou impedir. Só a seguiu com o olhar em silêncio. Cada passo dela pelo apartamento ecoava como um adeus. Quando chegou na porta, parou por um segundo. Não olhou para ele, mas a voz tremeu ao falar. Espero que um dia você entenda por que eu tive que fazer isso. Carlos não respondeu. Só observou enquanto ela abria a porta e saía, deixando para trás não só o apartamento, mas também os sonhos compartilhados. A porta se fechou devagar, e o som da fechadura pareceu selar um capítulo inteiro das vidas deles. O silêncio voltou a encher o lugar. Carlos se aproximou da janela e olhou a chuva que continuava caindo lá fora. O mundo continuava girando, indiferente ao sofrimento dele. Pegou a xícara de café, agora completamente fria, e segura entre as mãos. Um dia, sussurrou com voz baixa, quase imperceptível, você vai entender que coragem não se mede em dinheiro. E enquanto o relógio marcava 7, o último raio de luz desaparecia. Igual a ela, igual a tudo que tinham sido. 5 anos tinham passado desde aquela tarde chuvosa, em que Laura tinha fechado a porta para sempre. O tempo tinha mudado muita coisa. Carlos não morava mais num pequeno apartamento com paredes cinzentas. Agora, cada manhã ele acordava no 4º andar de um rascacéu moderno, com vista panorâmica para a cidade de Madrid. A vida dele era diferente. O ambiente também era, mas a essência continuava intacta. A do homem silencioso que tinha acreditado no sonho dele quando ninguém mais acreditava. Lá fora, o barulho do trânsito se misturava com aquele som distante dos sinos de uma igreja perto. Dentro,
O ar cheirava a café recém-feito e madeira polida. O escritório de Carlos Ramírez, CEO da Novatgy Industries, era um reflexo da história dele. Minimalista, elegante, mas com traços de humildade nos pequenos detalhes. Na mesa dele, entre os prêmios e reconhecimentos, descansava uma foto antiga do apartamento antigo. Não era uma lembrança de pobreza, era de origem. Naquela manhã, um grupo de jornalistas esperava na sala de conferências. A empresa de Carlos tinha sido avaliada em 500 milhões de dólares, e o sucesso dele tinha chamado a atenção da mídia. Quando ele entrou, usando um terno escuro impecavelmente passado e com um sorriso tranquilo, todos os presentes se levantaram. A presença dele impunha respeito, não por arrogância, mas pela calma de quem percorreu um caminho longo. Senhor Ramírez, disse uma jornalista de cabelo curto e olhar curioso. Há 5 anos você era um completo desconhecido. Hoje você lidera uma das empresas de tecnologia mais promissoras da Europa. Qual foi o segredo? Carlos sorriu com um ar tranquilo. Pegou no microfone e olhou para a audiência antes de responder. Não tem segredo, disse com voz firme. Só trabalho duro, fé e a capacidade de se levantar quando tudo parece perdido. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Outro jornalista levantou a mão. Mas, senhor Ramírez, tem gente que diz que sua história começou depois de uma grande perda pessoal. Isso foi o que o impulsionou. Carlos ficou em silêncio por uns segundos. O olhar dele se perdeu brevemente no reflexo da janela. Ele lembrou daquele dia, a chuva, a porta fechando, as palavras de Laura. Não tinha ressentimento no rosto dele. Só nostalgia, às vezes. Disse finalmente. Perder tudo é a única forma de se encontrar. Quando você toca fundo, você se dá conta do que realmente importa. Dinheiro, conquistas, títulos são só consequências. O importante é nunca desistir. A sala ficou em silêncio por um instante. Os jornalistas anotavam freneticamente, mas Carlos não falava mais para eles. Falava para si mesmo, como se aquela confissão fosse uma libertação. Depois da entrevista, ele subiu para o último andar, onde um grande terraço oferecia uma vista espetacular do pôr-do-sol de Madrid. O céu estava tingido de laranja e roxo, e as luzes da cidade começavam a acender uma a uma. Carlos se apoiou na barra de vidro e respirou fundo. O vento mexia levemente na gravata dele, e por um momento ele sentiu uma paz que não lembrava de ter há anos. Ao lado, o assistente dele se aproximou com uma pasta. Senhor Ramírez, os investidores do Vale do Silício confirmaram a reunião para a semana que vem, disse com um tom profissional. Perfeito, respondeu ele sem desviar o olhar do horizonte. Tudo começou com uma ideia pequena. Agora essa ideia tem vida própria. O assistente sorriu e se retirou discretamente. Carlos tirou do bolso interior da jaqueta um pequeno pingente dourado. O anel de casamento que Laura tinha deixado na mesa aquele dia que saiu. Observou por um instante e depois guardou de novo. Não guardava por tristeza. Era como símbolo do ponto de partida. Enquanto o sol desaparecia completamente e as luzes da cidade dominavam o panorama, Carlos pensava em quão longe tinha chegado, não por orgulho, mas pela certeza de ter cumprido aquela promessa silenciosa. Tinha provado sem dizer nada que o verdadeiro valor de um homem não se mede pelo que ele tem, mas pelo que ele consegue construir quando todos o dão por perdido. O relógio marcava 9 da noite quando Carlos entrou no restaurante mais elegante de Madrid, um lugar onde as luzes eram suaves e a música de piano flutuava no ar como um sussurro. Era um lugar que exalava luxo em cada canto. As mesas cobertas com toalhas brancas, as taças de cristal brilhando sob as lâmpadas douradas, os garçons se movendo com a precisão de um balé silencioso. Carlos não costumava ir lá. Preferia a tranquilidade de casa ou reuniões discretas de negócios. Mas naquela noite um compromisso com um sócio estrangeiro o tinha levado até aquele lugar. O que ele não sabia era que o destino tinha preparado uma coincidência que ia mudar o tom da noite. Enquanto o garçom o guiava para a mesa, uma voz feminina ecoou atrás dele, familiar e tremendo. Carlos disse com incredulidade. Carlos se virou devagar. Frente a ele estava Laura. Tinham passado 5 anos, mas o tempo não tinha apagado o rosto dela da memória dele. Ela estava mais magra, com o cabelo preso num coque elegante, usando um traje que tentava passar segurança,
mas os olhos revelavam algo diferente. Uma mistura de surpresa, culpa e nostalgia. Por um momento nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles pesava tanto quanto o passado que compartilhavam. Laura, respondeu finalmente com um sorriso tranquilo. Quanto tempo? Sim, muito tempo mesmo, disse ela, baixando o olhar antes de levantar de novo com um tímido sorriso. Você se vê diferente. Carlos riu levemente. Suponho que os anos mudam a gente toda. Ela assentiu e, sem pedir permissão, se aproximou da mesa dele. O garçom, percebendo a situação, se retirou discretamente. Laura se sentou frente a ele. Escutei falar da sua empresa, disse tentando soar descontraída, mas a voz tremeu levemente. Não tinha ideia de que você estava indo tão bem. Carlos a observou com serenidade. Tinha no olhar dele uma mistura de compaixão e distância. Sim, foi uma jornada longa, difícil, mas valeu a pena. Laura brincava com o copo de água, evitando olhar direto para ele. Eu lembro quando você falava das suas ideias, daquele projeto. Fiz uma pausa. Eu não acreditava que era possível. Achei que eram só sonhos. Carlos escutou sem interromper. Eram sonhos, respondeu. Mas às vezes os sonhos só precisam de tempo, não de aprovação. As palavras flutuavam entre eles como uma ferida aberta. Laura suspirou, baixando o olhar. Você não imagina quantas vezes eu pensei naquela noite, disse com a voz apagada. Em como eu saí por aquela porta sem olhar para trás. Carlos tomou um gole de vinho sem desviar o olhar dela. A gente toma decisões, Laura. Algumas nos ensinam o que a gente quer e outras mostram o que a gente perdeu. Ela levantou o olhar, e os olhos brilhavam com lágrimas contidas. Eu não saí porque não te amasse, disse num sussurro. Eu saí porque tinha medo. Medo de não ter futuro, de não ver resultados, de que o amor não fosse suficiente. Carlos apoiou os cotovelos na mesa e entreouçou as mãos. E você tinha razão, disse com calma. Amor não basta se a gente não acredita um no outro. Mas o destino tem um senso de humor curioso, não acha? Às vezes ele te dá o que você queria quando já é tarde demais para desfrutar junto. O silêncio tomou conta da mesa. Laura assentiu lentamente com lágrimas correndo pela bochecha. Você tem alguém? Perguntou tentando sorrir. Carlos negou com um leve movimento. Não tive tempo para isso. Meu trabalho, minha vida estavam cheios, mas não completos. Ela tentou dizer algo, mas as palavras não saíram. Carlos então se levantou devagar, tirou a carteira e deixou alguns bilhetes na mesa. Depois a olhou uma última vez. Cuida de você, Laura, disse com voz mansa. Espero que você tenha encontrado o que procurava. Se virou e caminhou em direção à saída com passo firme, sem olhar para trás. Laura o seguiu com o olhar, com o coração embaraçado entre arrependimento e admiração. Através da grande janela do restaurante, ela viu quando um motorista abria a porta de um carro preto de luxo. Carlos entrou e, em questão de segundos, desapareceu entre as luzes da cidade. Ela ficou ali sozinha, com o copo de água ainda intacto frente a ela. No reflexo, viu a mulher que uma vez deixou escapar o homem que acreditou ser pobre, sem saber que seria 5 anos depois, muito mais rico do que ela jamais imaginava. Não só em dinheiro, mas em força e dignidade.